Olá, caros amigos e amigas. Desejo que todos vocês estejam bem, estejam em paz nos seus lares, com seus familiares e que todos estejam nesse momento unidos também em pensamento, desejando que o nosso querido Mestre Jesus ampare a nossa atividade, pedindo auxílio também aos benfeitores espirituais que acompanham a nossa jornada e nunca nos deixam desamparados. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um capítulo do livro intitulado Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro, ele foi psicografado pelo médium Divaldo Franco e o espírito é Joana de Ângeles. E a gente vai falar de um tema que aborda o passado e a incerteza do futuro. E para iniciar a nossa conversa, a nossa reflexão sobre o livro mesmo, que é um livro muito interessante, uma leitura edificante para a nossa vida, a gente vai contar primeiro uma metáfora, né? Na verdade, a benfeitora ela nos convida a pensar sobre o passado e a refletir sobre realmente as incertezas do futuro de uma maneira peculiar, de uma maneira diferente. E para iniciar, a gente vai utilizar uma historinha, né? Na verdade, é uma metáfora que se chama a metáfora do elástico, né? Essa metáfora, ela diz assim que é soltar o passado para viver o presente, impulsionando o futuro. Então, a gente vai começar com essa metáfora e depois a gente vai abordar alguns pontos que a benfeitora espiritual traz nesse livro para a gente acerca dessa temática. Então, a metáfora ela vai dizer assim: vivemos presos a um elástico, como que envolvendo-nos pela cintura tem a outra ponta bem segura, algures no passado. E assim vamos vivendo, e assim vamos caminhando, passo a passo, mapeando o presente em direção ao que chamamos futuro. Mas esse elástico fica cada vez mais tenso e a cada dia que passa é mais difícil e duro caminhar. A força que nos puxa por trás é tanta que viver em pleno no momento presente torna-se insuportável. E ou conseguimos caminhando em intenso esforço focados no futuro, perdendo energia a cada passo. Parece tão longínquo e inalcançável, ou deixamos-nos, passo sim, passo não, levar de volta ao passado, afrouxando o elástico, tornando a caminhada menos dura, porém, ainda assim, menos construtiva. Mas se um dia decidirmos soltar o elástico do passado, onde está amarrado, ele virá libertar toda a sua atenção em nós, impulsionando-nos para o futuro, até um lugar em nós em que evoluímos. E a partir daí, estamos preparados para viver no presente, viver cada momento da vida em pleno, livre, com gratidão pelo que se é, simplesmente ser. Então, essa metáfora, ela vai fazer com que a gente olhe para esse passado e que muitas vezes, né, nós vivenciamos o reflexo do nosso passado como esse elástico. É como se fosse algo que sempre está nos prendendo, sempre a gente está tendo que voltar de uma maneira dura, cruel e
qual é o sentido disso, né? Qual é a importância disso para a nossa evolução espiritual? É olhar para esse passado assim, dessa forma, como algo terrível, como algo duro, ou eu posso também olhar para esse passado como algo que me impulsiona, né? Porque quando eu solto o elástico, o que é que acontece? Eu eu me impulsiono para frente, adiante. Então, essa ideia que a gente quis trazer inicial é de que o passado, ele precisa ser visto como algo que nos impulsiona, e não como algo que nos arrasta, que nos impede de progredir, impede de ir adiante. E a benfeitora espiritual, ela vai trazer nos primeiros itens desse capítulo, ela vai dizer assim: mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnatórios, que se manifestam muitas vezes com psicopatologias, com dores, angústia, medos, inseguranças, a conscientização do bem que se haja feito, e ainda assim poderá fazer e produzir um lenitivo para suavizar os conflitos, facultando a disposição sincera para reabilitar-se. Então, o que, o que é trazido de conhecimento é que nós podemos utilizar todo esse arcabouço do nosso passado, mesmo sabendo das nossas dores e muitas vezes do quanto nós fizemos alguém sofrer, mas que isso possa nos impulsionar para o progresso. É como se fosse o lenitivo para dirimir esse conflito ou suavizar esse conflito em nós, é quando nós, de fato, sinceramente, nos dispomos a nos reabilitar. Então, o primeiro passo para a gente, vamos dizer assim, cortar esse elástico e nos colocar nessa posição adiante e avante, é a gente ter a disposição sincera para a reabilitação, né? É você ter consciência, sim, mas se disponibilizar à reabilitação. E ela também vai dizer que todos nós que nos envolvemos, né, em problemas, em erros, com certeza geramos antipatias, geramos desafetos, mas ela vai trazer um conhecimento que eu acho pertinente para a gente, né? Para a gente não ficar preso também e remoendo essas ideias de que nós só construímos coisas ruins, né? Ela vai dizer que ao mesmo tempo que a gente construiu desafetos, nós também construímos relações de afeto, ou seja, simultaneamente, a gente amou alguém, a gente produziu vínculos de afeição com alguém, a gente produziu cordialidade com alguém. Então, não existe nesse mundo ninguém destituído de valores positivos e de conexões emocionais generosas. Então, isso é um grande refrigério para as nossas dores, né? Então, apesar de termos, sim, construído relações delicadas, de conflitos existenciais, a gente também construiu relações positivas, relações amorosas. Então, faz, tendo essa consciência e sabendo também que todas essas pessoas com as quais nós nos relacionamos positivamente, essas pessoas também nos auxiliam nesse processo de retomada da jornada terrena. São muitas vezes mães generosas, pessoas com as quais nós nos relacionamos e que desejam o nosso progresso e que trabalham também para o nosso progresso. Então, é importante a gente ter a consciência de que, nesse passado, nós também tivemos nossas relações afetuosas e que essas relações não se perdem ao longo do tempo, elas permanecem. O que acontece é que
nós vamos também sendo auxiliados por essas pessoas, a depender, claro, do nível de adiantamento de cada uma delas. Mas, com certeza, o fato de construirmos minimamente relações de amor, relações de afeto, é algo que nos ajuda, que nos deixa esperançosos para enfrentar os desafios de uma nova jornada terrena, né? E aí ela vai trazer também um capítulo dizendo que no exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, que é a do auto perdão, por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos e sem desaires. Olha que conceito interessante que a benfeitora vai nos trazer, né? Essa, esse exercício que é o auto-perdão. E aí é importante a gente demarcar que tanto o perdão quanto o auto-perdão, ele não é um evento que acontece unicamente num único momento, né? Ou seja, você perdoa instantaneamente ou você se auto-perdoa instantaneamente. As coisas não acontecem assim. Para o perdão e para o auto-perdão, existe também uma jornada, existe também um trabalho a ser feito, né? Por quê? Porque a nossa memória, ela é recheada de sabores, de memórias, de coisas desagradáveis que nós construímos, até no passado recente, né? Então, muitas vezes essas memórias nos maltratam, e a gente não sabe muito bem lidar com elas. Então, o auto-perdão, nesse processo da jornada evolutiva, é um valor que precisa também ser cultivado e que você não vai conseguir de uma hora para outra. Você também precisa uma disponibilidade, precisa uma vontade interna, né? Muitas vezes, um trabalho de muito tempo. Mas o que eu gostaria de realmente focar nessas palavras da benfeitora é que, para que você possa começar essa jornada, né, de se desligar, vamos dizer assim, desse elástico que te prende, você precisa do auto-perdão. Você precisa olhar para si mesmo com os olhos de quem ama, né, de quem se ama. Precisa olhar para si e perceber que o melhor não foi feito, porque não se tinha os recursos morais necessários, porque não se tinha, naquele momento da sua trajetória evolutiva, não se tinha o material necessário para que você pudesse fazer melhor, né? Então, é olhar para si mesmo com os olhos misericordiosos, de você perceber, e assim, esse movimento, ele não tem a ver com o movimento de você acostumar-se com a situação em que você está. Não, o auto-perdão, ele também inclui uma disposição para que você mude, não é? Não é algo que te acomoda, a ideia não é essa, não é? Até porque a consciência e o cultivo do auto-perdão, ele não vai te eximir das responsabilidades, né? O que que vai acontecer? Através do auto-perdão, a benfeitora também aponta isso, vai suavizar a culpa, né? E suavizando a culpa, isso não implica necessariamente em que você vamos dizer assim, não implica em dizer que você vai deixar de reconhecer os seus erros do passado, né? Deixar de acreditar que realmente você agiu de maneira infeliz. Não se trata disso. O auto-perdão vem para suavizar o sentimento de culpa,
mas que ao mesmo tempo você consiga olhar para si mesmo e se dar a oportunidade de crescimento interior, se dá a oportunidade de reparação dos prejuízos causados, de aceitar as próprias estruturas da alma e, a partir disso, se fortalecer. Então, esse conceito de aceitação, ele é importante para a gente porque, assim, aceitar não significa se abster do sofrimento ou muito menos se acomodar com o sofrimento. Aceitar implica ação, né? É ampliar as possibilidades de que você haja a partir de uma renovação de sentimento, mas que você não se estagne. A gente às vezes tem uma ideia mesmo equivocada do que seja aceitação. Então, aceitar é você realmente admitir os seus equívocos, os seus erros, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma ação no bem, é uma ação na proatividade para que você possa adquirir os elementos necessários para suavizar as suas dores, né? Então, veja como é um conceito assim bem amplo de aceitação que ela traz para a gente. E nesse sentido, o auto-perdão, ele é imprescindível. Ele é, vamos dizer assim, é a peça motora para o início dessa renovação psíquica, dessa renovação psicológica. Se você não olha para si mesmo com o olhar de alguém que é amado por Deus e que é detentor dessa, desse valor, né, de você, muitas vezes, nos nossos conflitos existenciais, nas nossas dores, a gente realmente se coloca na posição daquele que não merece o amor de Deus, né? Não merece ser amado pelos seus entes queridos, não merece dignidade, né? E quando você exercita esse auto-olhar e de perceber que você é importante, de que você é único na sua forma de existir, né? E aí eu vou trazer um pouco uma frase, né? Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, que eu acho que também é pertinente para essa nossa reflexão de hoje, que ele vai dizer assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então, é exatamente isso que a benfeitora está dizendo para a gente, né? Todos nós temos dentro de nós mesmos uma chama amorosa, né? Porque nós fomos criados por Deus. Então, criados por pela inteligência suprema e amorosa, então nós temos o nosso valor. E olhar para si mesmo nessa postura de auto-perdão é realmente suavizar as nossas dores, a nossa culpa e nos impulsionar na direção do bem, na direção da renovação espiritual, da renovação psíquica, né? E ela vai dizer assim: em se tratando de ação pretérita, remota, a disposição psicológica para a renovação do comportamento influencia a lei de causa e efeito, né? Que proporciona respostas emocionais gratificantes. Então, nós podemos, através dessa renovação psicológica, dessa disposição para a renovação,
também influenciar a lei de causa e efeito, ou seja, todo o bem que a gente cultiva, ele não será perdido, né? Todo o bem que a gente planta, ele será aproveitado em benefício da nossa própria evolução espiritual. Então, veja como a economia divina, ela também é generosa com todos nós, né? Tem uma frase de Emmanuel que diz exatamente isso. O bem que você faz, ele é seu advogado em qualquer parte, em qualquer lugar. Por quê? Porque a menor atitude e a menor intenção ou disposição voltada para a prática do bem, isso vai nos ajudar a suavizar as nossas dores, a também comportamentos que vão influenciar nas leis de causa e efeito. Então, olha que importante, que também é um incentivo para todos nós buscar essa proposta de olhar para o nosso passado não como algo que nos aprisiona, no sentido de nos impedir na evolução, mas algo sim pelo qual a gente tem a responsabilidade de fazer a reparação, mas que deva servir como um impulsionante ou como algo que nos direciona para frente, para o presente e para construir um futuro valoroso, né? Então, olha que é como você a proposta é de você olhar para esse passado de uma maneira bem diferente. É esse o convite da benfeitora espiritual, de que a gente faça realmente esse exercício, né? A gente, como a minha prática, né, meu trabalho no dia a dia, a gente percebe, né, muitas pessoas que ficam aprisionadas em erros do passado. E aí, quando eu estou falando passado, gente, eu estou falando desse passado mesmo, dessa nossa existência aqui e agora. Então, são pessoas que ficam presas a um passado e que impede elas de avançarem, de mudarem de atitude por não se sentirem merecedoras, não é? Então, olha como a benfeitora traz esse elemento do auto-perdão para nossa, vamos dizer assim, para a nossa disposição e para que a gente possa refletir de uma maneira diferente, é imprescindível, né? Então, como que a gente pode, no nosso dia a dia, implementar isso, né? Como que a gente pode, a partir de agora, ter uma disposição diferente para o nosso presente, construindo também um futuro mais valoroso. É se conectar com o presente mesmo, né? É vivenciar o presente como nós estamos hoje, né? Como nós queremos estar amanhã. Então, quanto mais você se conecta com o teu presente, quanto mais você se compromete com as atitudes valorosas para o teu presente, você minimiza e vai reparando também o seu passado doloroso, tá? Essa é a proposta. E ela vai dizer, de uma maneira muito bonita, que o primeiro passo é o arrependimento. É você reconhecer que realmente você errou. É você reconhecer que o erro, ele também faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Então, é uma proposta também de olhar para o erro, não como algo a ser execrado, como algo a ser rechaçado, mas olhar para o erro como uma forma de aprendizado. Então, é aprender com os próprios erros e renovar as atitudes em termos de comportamento, mas também as atitudes mentais. Então, não só adianta você ter consciência, você precisa ter consciência, você precisa ter o arrependimento, ou seja, realmente eu preciso mudar esse equívoco, eu preciso me dispor à mudança e ter esse propósito de não repetir, né? Claro que nesse percurso a gente tomba muitas vezes, né?
A gente tropeça, a gente cai, mas o propósito da nossa existência é fazer com que esse processo ele possa ser revertido em aprendizagens para a melhora e não para que nós estacionemos, né? Então, a proposta é essa, é a gente se arrepender, é a gente se colocar no propósito também de não repetir, para que a gente possa, sinceramente, né, desejosos dessa renovação, buscar esse equilíbrio conosco mesmo. Então, assim, olha a importância da gente ter uma consciência não punitiva, não ameaçadora, porque quanto mais a gente se julga, mais a gente cria um terreno dentro da nossa mente de instabilidade psíquica, de instabilidade emocional. Então, imagine alguém que vive torturado pela dor e pelo remorso, o quanto isso é angustiante no dia a dia dessa pessoa, né? Quanto sofrimento isso traz. E olha que, assim, não é ninguém que está ali fazendo esse tipo de cobrança, somos nós mesmos. Então, essa autocobrança, ela tem apenas um propósito, de nos levar ao arrependimento. E, a partir disso, nos comprometermos com a renovação. Então, quanto mais a gente vai se afundando nesse universo de culpa e de autoculpa, menos a gente vai se comprometer com a nossa mudança para melhor no futuro. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para esse processo, né? Porque são situações de muito desequilíbrio, que trazem muito desequilíbrio emocional. Então, às vezes, a gente vai realmente precisar de um apoio psicológico, a gente vai precisar de apoio familiar, a gente vai precisar de apoio dos nossos amigos e, principalmente, a gente vai necessitar da bondade generosa dos nossos amigos espirituais, para que a gente possa se renovar a partir das próprias constatações dos equívocos interiores, mas se colocar nessa posição do aprendiz que deseja melhorar, que deseja dar um passo à frente. Então, ela vai dizer o seguinte, que muitas vezes deseja se retornar ao passado com a experiência do presente, na perspectiva de que se não cometeria os mesmos erros. Então, a gente tem a ideia, né, de que, se eu tivesse essa consciência lá naquela época, se eu lembrasse disso, eu não cometeria o mesmo erro, né? Voltar ao meu passado com a ideia que eu tenho hoje, né? Com o amadurecimento que eu tenho hoje. E aí ela vai dizer algo que faz a gente refletir. Será que realmente você faria diferente? Será que só o fato de conhecer é o suficiente para que a gente não cometa os mesmos equívocos? E aí a benfeitora vai dizer assim: isso talvez ocorresse. No entanto, é provável que, se possuísse o conhecimento e não dispusesse das reservas de forças morais, a pessoa não agiria corretamente. Então, olha que grandeza de lição para todos nós. A gente até poderia fazer diferente, tendo em vista que nós já possuíssemos o conhecimento. No entanto, a maior probabilidade é que a gente não agisse de maneira correta. Por quê? Porque ainda não angariamos as reservas morais para fazer diferente. Então, conhecimento às vezes não vai na mesma direção do crescimento moral, né, das conquistas morais. Então, a gente tem provas disso no dia a dia, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, né? Isso faz parte da minha vida, da vida de muitas pessoas, né? A gente tem propósitos de mudança, a gente sabe que precisa mudar,
mas às vezes a gente ainda não tem essas reservas morais que a gente precisa cultivar, que a gente precisa mobilizar em nós. Então, percebe como tudo é um processo encadeado e que a vida também vai se desdobrando para você angariar essas experiências. As coisas não acontecem de súbito, as coisas não acontecem de sobressalto. Então, é importante eu conhecer, sim, é importante, mas eu preciso também construir as minhas reservas de forças morais para realmente a mudança significativa, né? Então, ela vai dizer que essas heranças, elas pertencem muitas vezes a níveis de consciência, a níveis inconscientes, e que essa disponibilidade de mudança do espírito, do eu, né, do aqui e agora, dessa consciência que nós temos de quem somos agora e da proposta que temos para o nosso futuro, é que vai dialogar com esses automatismos, né? Então, a gente está ainda nesse automatismo, muitas vezes arraigados a esses hábitos, a esses instintos primários que ainda predominam em nós. Mas essa consciência do eu, essa ideia renovadora do conhecimento que eu já adquiri, das forças morais que eu também já vou adquirindo na minha trajetória terrena, é que vão dialogar com esses hábitos milenares. E aí vai chegar um momento em que vai prevalecer realmente o homem novo, a renovação. Por quê? Porque isso vai ganhando forças à medida que a gente também vai se habituando nesse comprometimento com a própria evolução espiritual. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa incerteza do futuro. Como se dá isso, né? E a benfeitora, ela vai dizer assim: é um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, ao qual se atiram realizações que deveriam ser executadas agora, definindo circunstâncias e tempo. A soma dos segundos transforma-se em milênios. É mais exequível realizar-se em cada pequeno lapso de minuto do que aguardar as sucessões dos anos. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Olha que é uma coisa, só esse parágrafo já é para a gente, ó, pensar, inclusive, esse parágrafo, se a gente pegar só esse parágrafo e da gente for programar a nossa semana, o nosso dia, baseado nesse parágrafo, já vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque ela está dizendo que é um grande erro nosso olhar para o futuro como se ele tivesse muito distante, né? Muito longe da gente. E aí a gente diz, no futuro. Mas o futuro é daqui a alguns segundos. Então, eu posso minimamente planejar o meu futuro daqui a uma hora. O que eu vou fazer do meu dia? Isso também é futuro, né? Mas o que acontece? A gente se angustia com o que está muito lá na frente e que, inevitavelmente, gente, nós não temos controle. Então, o processo também de aceitar que nós não temos controle sobre o futuro é algo que inquieta muita gente, né? É algo que nos desconcerta, que nos mobiliza emocionalmente. Mas aí a benfeitora vem e diz, olha, o teu futuro não é daqui a um ano, não é daqui a 2, daqui a 10 anos, mas o teu futuro é o que você vai executar daqui a uma hora, daqui a 30 minutos, daqui a alguns segundos. Então, se a gente pensa nesse futuro como um futuro que está bem pertinho da gente, ele se torna menos ameaçador.
ele se torna menos terrível. A gente fica um pouco mais confortável de poder planejar esse futuro que está aqui, pertinho de mim, que está aqui no meu dia, né? Então, é isso que ela diz, é mais execuível, é mais palpável. Por isso que, hoje em dia, né, dentro da própria psicologia, a gente precisa se conectar com o que está acontecendo agora com a gente. Ao invés de ficar nesse passado que a gente não pode mais alterar, e ao invés de ficar nesse futuro tão distante que a gente não tem controle, né? É se conectar. O que que eu estou sentindo agora? Quais são os meus pensamentos? O que que eu desejo para daqui a uma hora, para o meu dia de amanhã, por exemplo? Ou seja, o que que é mais execuível para mim? É o que eu posso realmente realizar num pequeno lapso de tempo, né? Do que eu ficar ali aguardando. Tem pessoas que dizem assim, ah, quando eu entrar na faculdade, aí sim eu vou me sentir realizada. Quando eu conseguir passar naquele concurso, aí sim eu vou me sentir realizada. Quando, na verdade, aquilo que você faz no teu dia a dia é a soma disso que vai te deixando realizada. É quando eu me proponho, muitas vezes, a fazer algo e consigo fazer, né? Me proponho a enfrentar uma dificuldade e consigo realizar agora, nesse futuro próximo. Então, eu achei um trecho, assim, extremamente importante desse livro, para a gente realmente refletir juntos. O que que eu estou fazendo nesse futuro que está tão próximo de mim? Ao invés de eu estar me preocupando com aquele futuro que está ali, está tão distante, né? Tem é uma proposta renovadora quando você se conecta com o teu presente, né? Tem um exercício que é bem importante, né? Da gente, muitas vezes a gente é tão simples, mas que a gente não consegue colocar em prática, né? Muitas pessoas, como é que eu posso me conectar com o meu presente? Então, se você parar alguns segundos e prestar atenção na tua respiração, já é uma forma de você se conectar. Porque perceba, eu estou aqui conversando com vocês, tenho certeza que muitos de vocês estão assistindo, estão ouvindo, mas estão de repente fazendo uma outra atividade, lavando uma louça, fazendo uma coisa ou outra. Então, veja, a gente vive num mundo de muita dispersão, tudo nos dispersa e isso traz um prejuízo gigante para essa proposta que a benfeitora está nos convidando, que é da gente fazer o que é execuível, realizar coisas num pequeno espaço de tempo. Mas a gente vive imerso a muita dispersão. Então, o exercício é se conecta com o que você está fazendo agora. Teve um período, né, em alguns momentos desse período mais difícil da pandemia, do ano passado, e aí, assim, estou até fazendo aí uma autorrevelação para vocês, de que, assim, teve um momento que eu me vi no computador, no celular, na televisão, e assim, pô, eu tô fazendo o quê mesmo? Eu tô em três coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu me dei conta disso, nossa, como assim? Como você vai se deixando, né? Como se fosse um trator mesmo que vai passando por cima de você. Você se deixa ficar imerso, né, nesse nível de tanta dispersão. E que isso, veja, é difícil, gente, a gente realmente praticar essa conexão. E assim, a gente não vai estar 24 horas do nosso dia tão conectado com a gente mesmo. Pelo próprio ritmo da nossa vida, a gente ter que fazer uma coisa aqui, está resolvendo outra. Então, esse é o nosso ritmo diário. No entanto, quanto mais a gente puder tirar do nosso dia alguns minutos para a gente se centrar um pouco, né? Para a gente poder retomar
essa consciência plena, né, do que está acontecendo aqui agora, do nosso corpo. Então, tem um mestre tibetano que ele diz assim, olha, a respiração está com você o tempo inteiro, mas quantos de nós nos damos conta de que estamos respirando? Porque eu estou falando aqui com vocês e estou respirando, mas eu não sinto a minha respiração. Eu não estou sentindo a minha respiração. Qual é a temperatura do ar que entra? Qual é a temperatura do ar que sai? Qual é o movimento que o meu corpo faz quando eu respiro, né? Então, veja, isso são pequeninos hábitos que a gente pode fazer no dia a dia. Então, se eu estou muito assoberbado, se eu estou muito atarefado, para um pouco, respira, porque a respiração ela serve para nós como uma grande âncora, né? Uma grande âncora onde eu estou aqui e agora, nesse momento presente. Então, quando a gente fica, né, centrado na incerteza daquilo que o futuro nos trará ou das consequências, eu esqueço de viver realmente conectado com esse meu presente, porque é ele que vai desenhar e delinear o meu futuro, né? A gente parece que abstrai seletivamente essa ideia de que eu fico tão imerso na incerteza do amanhã que eu esqueço de me conectar com a ideia central de que, ao desenhar o meu presente, eu construo a imagem do meu futuro, né? Eu construo a tela do meu futuro. Então, isso é algo que a gente precisa cultivar. E é algo que pode começar de maneira pequena e singela, né? De você parar alguns momentos no seu dia, de você respirar, de você perceber o que você está sentindo. Quantas pessoas não têm consciência das próprias emoções? São inúmeras. A gente não consegue distinguir o que é raiva, o que é irritabilidade, o que é tristeza, o que é saudade. Então, até para a gente nomear as nossas emoções é confuso. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de se conhecer, a gente não tem o hábito de olhar para si mesmo. E veja que nessa temática, né, onde a gente está trabalhando o passado e a incerteza do futuro, é uma condição também tão importante quanto o auto-perdão, que a gente falou, né, trazido, a ideia trazida pela benfeitora, que a gente falou anteriormente, é também a importância do autodescobrimento. Então, eu não tenho como me mobilizar para a mudança se eu não conheço as minhas próprias dificuldades. Então, veja, o quanto também é importante a gente cultivar esse olhar para si mesmo, de autodescobrir-se, né? E aí eu vou ler para vocês uma historinha que a benfeitora traz no seu livro, para a gente entender, não é, essa relação. Será que o futuro está tão distante assim? Será que eu não posso também olhar para esse futuro aqui e agora, né? De uma maneira praticável, de uma maneira que a gente possa definir também algumas coisas, que a gente possa ter minimamente uma gestão sobre isso, né? Uma gestão saudável. E aí ela vai dizer que um mestre informado que lavrara um grande e arrasador incêndio numa floresta próxima, convidou os discípulos para que juntos fossem plantar cedros no terreno calcinado, após lavrá-lo. Inquieto, um discípulo retrucou-lhe: por que plantar o cedro hoje, se ele demora 2000 anos para desenvolver-se e alcançar a plenitude?
sem perturbar-se, o sábio respondeu-lhe: aqueles que foram queimados nunca nos informaram quem os houvera plantado, embora oferecessem sombra e vida sempre. Ademais, já que demoraram tanto para atingir a exuberância, não percamos tempo, a fim de não lhes atrasarmos o desenvolvimento. Então, essa é uma metáfora a respeito do futuro e daquilo que a gente pode fazer agora, que é esse futuro próximo, execuível, né? Eu achei muito importante essa ideia, ou seja, o sábio estava preocupado que o cedro ele só ia estar no auge da sua exuberância daqui a 100 anos. Para que eu vou plantar isso agora? Essa era a inquietação do servo, né? Essa e veja que é muito semelhante à nossa inquietação. Quando a gente está estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente muitas vezes se depara, né, fora da caridade não há salvação, e a gente começa a pensar, nossa, quando que um dia eu vou ser caridoso? De verdade. Quando que um dia eu vou poder desfrutar desse valor interior, né? Ou sentir esse valor interior. E aquilo até nos inquieta, mas falta tanto, mas falta muito, né? Então, essa inquietação desse servo é muito parecida com a nossa, quando diz, nossa, mas eu semeei tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa equivocada, quando será que isso tudo vai passar? Quando será que eu vou conseguir apagar as marcas desse passado? Então, se a gente se detém na inquietação desse futuro que está muito distante de nós, a gente não produz, a gente não edifica, a gente não muda, ou seja, a gente paralisa. E o mestre, na sua sabedoria, vai dizer: não vamos perder tempo, porque se ele demora tanto assim para chegar ao auge do seu desenvolvimento, comecemos agora o plantio. Olha que, que maravilha, ou seja, vamos começar agora. E essa é a proposta que a benfeitora está trazendo para a gente nesse capítulo, sabe? Para que a gente possa começar agora, mesmo que seja aquela sementinha bem pequenininha, mas que a gente possa ter a disposição para começar agora, nesse exercício mesmo do auto-perdão, nesse exercício do autodescobrimento, porque as coisas vão se desdobrando, a vida ela vai se desdobrando também a partir das nossas atitudes salutares, né? E a benfeitora, ela vai trazer a frase do nosso querido Mestre Jesus, quando diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Para que a gente, de fato, se comprometa com a nossa renovação a cada minuto e a cada momento. Porque tudo aquilo que a gente plantar hoje, por mais que seja uma sementinha minúscula, a vida se encarrega de cultivar para dar frutos também amanhã. Então, vamos imaginar, né, o quanto a vida nos nutre sem que a gente tenha ao menos consciência. Eu estou aqui conversando com vocês porque o meu organismo está funcionando e eu não estou comandando absolutamente nada. O meu coração está batendo. Eu consigo respirar enquanto falo. Os meus olhos enxergam, a minha voz sai sem eu fazer o mínimo esforço. Então, é essa a ideia também que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje. O quanto a vida também nos nutre silenciosamente. E que a gente possa também se dar conta dessa nutrição, para que a gente possa
angariando essa força que a própria vida também nos dá, que a gente devolva a própria vida em ações salutares para nós mesmos, mas também para os outros, né? Todo fator que possa desencadear a consciência de culpa no nosso comportamento precisa realmente ser eliminado, substituído por outros, né? A gente precisa substituir essa consciência de culpa que nos aprisiona por pensamentos de confiança, de serenidade, sem as sombras psicológicas que ocultem essa realidade e que a gente possa se comprometer no desenvolvimento dos nossos valores internos. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, Érica, mas falando assim até parece fácil. Não, não é fácil. É uma tarefa diária, é uma tarefa árdua. No entanto, eu vou lembrar e vou ler para vocês uma frase que ontem a gente finalizou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz todo final de semana, e teve a gente estava lendo o capítulo, né, que fala que é sobre as preces. A gente terminou de estudar e a última prece, ela é destinada pelos obsidiados, né? Prece pelos doentes e pelos obsidiados. É o último item das preces. E aí teve uma frase que me chamou muita atenção, né? Porque toda vez quando a gente fala em desenvolvimento de valores, em desenvolvimento de habilidades pessoais, de virtudes divinas em nós, a primeira coisa que nos vem à mente é muito difícil. É muito difícil, né? É praticamente uma tarefa longe, distante de nós. E aí eu vou ler para vocês, para finalizar a nossa atividade, o nosso estudo, eu vou ler para vocês exatamente a frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que está na coletânea de preces. Ele diz assim: implorar a Deus e fazer o bem, que é para você buscar a sua renovação, né? É pedir a Deus com sinceridade essa força interna para a renovação e fazer o bem, em lugar de fazer o mal. Então, eu preciso me conectar com Deus através, muitas vezes, dos nossos espíritos protetores, anjos guardiões, que ficam a todo momento à nossa disposição, que são espíritos superiores que estão ali nos guardando, nos protegendo, desejando se conectar conosco. Então, que a gente possa, através desse movimento, né, através da prece, entrar em contato, em sintonia com esses espíritos, para que a gente possa entrar nesse movimento de pedir a Deus por esse momento de despertar interno, de buscar coragem e a vontade dentro de nós mesmos, a força dentro de nós. Então ele vai dizer, né? Implorar a Deus e fazer o bem em lugar de fazer o mal. Então não adianta só uma atitude mental, ela é importante, ela é fundamental, mas também é preciso uma atitude comportamental. É preciso você investir na prática do bem, tá? E aí ele vai dizer assim: eu sei que não podeis vos transformar de repente. Então, Deus, ele conhece a nossa intimidade. Ele sabe cada um de nós como é fielmente, né? Então ele nos conhece, ele nos ama assim como nós somos. Então ele diz aqui, né? Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus
não pede o impossível. O que ele quer é a boa vontade. Então, toda vez quando a gente pensar em algo que a gente julgue muito, muito difícil, como, por exemplo, nos libertar da consciência de culpa, nos engajar em valores como serenidade, o cultivo, né, desses valores internos, que a gente possa perceber que Deus, ele não nos pede o impossível, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês, muita paz, muita saúde, e eu desejo de verdade que Jesus abençoe cada lar de cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.